sindicatos já foram mais poderosos no Brasil. A terceirização foi um sistema que foi fragmentando a organização. É muito importante que o país tenha um sistema sindical legítimo, representativo, forte, porque é preciso ter uma instituição para representar o lado mais fraco do mercado de trabalho, que são os trabalhadores. Nós estamos propondo que os sindicatos teriam o direito a fazer uma cobrança de todos no momento em que ele faz a convenção coletiva. Eu sou a favor da compulsoriedade. Talvez o espectador se surpreenda. Por uma razão muito simples. O que o sindicato conquista é para todos. Olá, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso vodcast do Estadão, o Dois Pontos, que você sabe que semanalmente a gente traz sempre um tema novo que impacta na vida de toda a população, sempre com dois pontos de vista, que não precisam ser antagônicos, podem ser complementares. O importante, a gente sempre ressalta, é que você tenha o seu ponto de vista. O tema de hoje, super importante. A gente vai falar sobre a situação dos sindicatos no país, as polêmicas em relação às contribuições, volta ou não do imposto sindical. Como é que é essa estrutura hoje? Como que é a comparação do que acontece no Brasil e no mundo em relação às pessoas sindicalizadas, a forma que os sindicatos são vistos e como atuam? Tema amplo, né? Então, claro que para essa conversa a gente trouxe aqui o nosso repórter da área de economia, o Luiz Gerbelli. Luiz, muito obrigada, viu? Prazer estar aqui. E os nossos entrevistados hoje, que a gente traz para fazer um debate, trazendo toda a visão da economia e do próprio, claro, segmento dos sindicatos. O João Carlos Gonçalves, conhecido como Juruna, né? Ele já avisou antes, tá, gente? Olha, prefiro que me chame do jeito que me conhecem mais mesmo, que é o Juruna. Então, não estranhe que a gente vai se dirigir aqui, porque ele já fez esse pedido. O Juruna, que é metalúrgico, sindicalista, secretário-geral da Força Sindical, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Muito bem-vindo. Obrigado. E também o economista e professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, que é o professor Hélio Zilberstein. Muito obrigado, um pesquisador dessas linhas de instituição de mercado, negociações coletivas, mercado de trabalho, negociação coletiva, política pública, enfim, tem muito para também nos ajudar nessa discussão. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço pelo convite. Então, já passo imediatamente a palavra para o Luiz, que também é a nossa tradição aqui, passar direto para o nosso entrevistador aqui. Queria começar com uma pergunta ampla para os dois, para entender, na avaliação de vocês, qual que é a atual situação dos sindicatos no Brasil e a força que eles têm para representar os trabalhadores hoje em dia. Quer começar, professor? Pode ser. Bom, os sindicatos já foram mais poderosos no Brasil. Eles hoje, comparando com 20 ou 30 anos atrás, eles têm menos poder, menos influência. E essa perda não é exclusividade dos sindicatos brasileiros, né? As transformações no sistema produtivo têm um impacto grande no perfil dos trabalhadores. E a militância sindical depende muito desse perfil. Então, basicamente, duas coisas que fazem o sindicato perder um pouco do poder. Primeiro, a perda de importância da indústria, né? O sindicalismo, historicamente, nasceu na indústria, se fortaleceu na indústria. E, na medida em que a economia se transforma de industrial para a economia de serviços, essa identificação dos trabalhadores com os sindicatos diminui. Então, esse é um fator. E o outro é que também a chegada em maior escala da mulher no mercado de trabalho. A mulher ela tem uma propensão menor a militar no sindicato. Então, esses são dois fatores que levam à perda, digamos, da importância relativa do sindicato. Agora, eu não quero dizer com isso que o sindicato tende a desaparecer, pelo menos eu torço para que isso não aconteça. Eu considero que a existência do sindicato é uma coisa muito importante. É muito importante que o país tenha um sistema sindical legítimo, representativo, forte,
porque é preciso ter uma instituição para representar o lado mais fraco no mercado de trabalho, que são os trabalhadores, né? Então, se a gente está interessado em criar um sistema cada vez mais democrático, mais justo, mais equânime, é imprescindível que a gente tenha um sindicato para representar os interesses dos trabalhadores. Então, essa perda de importância relativa do sindicato, ela é um sinal de alerta para que a gente tente minorar essas causas que estão na essência desse movimento, né? Talvez a gente consiga transformar isso e fortalecer os sindicatos. Complementando a pergunta para passar para o Juruna e já ampliar aí esse ponto de partida trazido por Luiz, vocês na prática, Juruna, vocês sentem de que forma essa dificuldade? Como é que isso ocorre no dia a dia, tipo, para trazer essas pessoas? Porque houve uma perda e essa dificuldade de recuperação. Só vem perdendo ano a ano. Aqui, por exemplo, eu tenho alguns números aqui que a produção passou, que diz que, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil tem uma taxa de sindicalização em 2022 que ficou em 9,2%, caiu, né, para esse percentual. Já foi praticamente o dobro disso em anos anteriores, né? Que eu acho que 2012 era um número muito maior, 16%. Sim. Né? Você cai para 9%. Então, no dia a dia, de que forma vocês foram sentindo essa saída e como é na prática para trazer essas pessoas? Eu acho que o professor Hélio já colocou uma questão importantíssima, né? A questão da indústria era um fator importantíssimo na sindicalização. Pelo tipo de trabalho, um trabalho mais coletivo, né? Você faz a peça, o outro fura, o outro faz outro serviço e assim por diante. A identificação entre os trabalhadores. Há uma identificação entre eles. Segundo, no final dos anos 80 para 90, você começa a ter implementado a terceirização. Por exemplo, eu trabalhei na Villares nos anos 80. Todo mundo era metalúrgico. O porteiro, o vigilante, quem fazia a limpeza da fábrica, quem era motorista, quem cozinhava, todos eram metalúrgicos. Então, com a terceirização, você já vai diminuindo o sindicalizado nos metalúrgicos. E você não tem os sindicatos, ou os sindicatos vão se enfraquecendo se forem para essas categorias, de cozinheiro, de asseio, de vigilante, de motorista, por exemplo. Então, a terceirização foi um sistema que foi fragmentando a organização. A outra questão é a queda também de trabalhadores na indústria, a introdução de novas tecnologias, não é? A separação de tipo de serviço, por exemplo, o ferramenteiro, por exemplo, já não trabalha diretamente na indústria, ele pode ser um prestador de serviço que presta serviço àquela indústria, separa uma mão de obra qualificada, que é o ferramenteiro, que levava o jornal, que lia, que informava os demais. Então, essas dificuldades você vem sentindo ao longo do tempo por essas mudanças que estão ocorrendo. Na área de serviço, você aumentou a área de serviço, mas na área de serviços, você tem um trabalho mais individualizado. No comércio, por exemplo, você é concorrente do vendedor, companheiro seu. Então, a sindicalização nesses outros segmentos que cresceu a mão de obra, você tem menos interação entre eles. Então, menos trabalho coletivo. Juruna, qual que é a estratégia, então, para recuperar esses trabalhadores? A gente vê uma economia assim que tem trabalhadores espalhados pelo país, na mesma categoria. Como é que você traz essa consciência, então, de que é importante o trabalhador se preocupar com o seu sindicato, se sindicalizar e participar de movimentos? A primeira delas foi a criação das centrais sindicais. Essa foi a novidade que nós tivemos pós anos 80 e depois reconhecida em 2006. Com as centrais sindicais, você aglutinou todo mundo, metalúrgico, químico, comerciário, pessoal da área de limpeza, pessoal vigilante. Você está numa mesma unidade, numa mesma entidade que congrega todos eles, né? Você vai ver que a luta do salário mínimo, da legislação do salário mínimo, não foi por aqueles que ganhavam o salário mínimo. Você vai ver que as marchas a Brasília das centrais sindicais, que influenciaram nos debates no Congresso, foram dos sindicatos mais fortes, de metalúrgico, que nem vivia do salário mínimo. Mas, como central sindical, nós acabamos levando um problema, que era daqueles menos organizados, daqueles que ganhavam menos, daqueles menos sindicalizados, nós acabamos influenciando nessa discussão. Então, a tendência foi fortalecer esses sindicatos.
Os problemas que decorrem a partir daí, a gente vai comentar aqui, que foi as mudanças que houveram no sistema de financiamento, no sistema de debate sobre o financiamento das entidades sindicais. A gente já entra nessa questão, vou só trazer mais alguns números aqui, até para agradecer e ressaltar o trabalho que a produção fez aqui, porque eles trouxeram vários dados mesmo a respeito desse número de sindicatos e de sindicalizados. O dado brasileiro eu dei, né, que é esses 9,2% em 2022, o menor número da série, então dá menos de 10 milhões de brasileiros sindicalizados, né, de quase 100 milhões de trabalhadores, de acordo com esses números, e aí fazer o paralelo com os Estados Unidos, que o professor até estava falando, não é só no Brasil que isso tem ocorrido, é pelo mundo. Fazer essa comparação com os Estados Unidos, os dados dão de sindicalização em 2022 de 10,1%, quer dizer, é muito próximo, aqui está 9,2%, lá está 10,1%, né? Eu digo em termos percentuais, está nesse mesmo patamar, e mesmo assim uma redução um pouco mais estável, mas com uma redução em relação ao ano anterior, que era 10,3%. Então tem realmente esse encolhimento, né, que se percebe esse encolhimento, e eu estava fazendo a observação em relação a anos anteriores aqui no Brasil, eu vi que a produção passou um percentual até um período bem maior, que eu cheguei a falar que teve em 2012, né, 10 anos antes eram 16%, mas olha só, quando a gente vai lá para os anos 80, a sindicalização passava de 20% dos trabalhadores brasileiros. Eu posso fazer uma observação sobre esses números? Eles vêm da PNAD. E eu acredito que essa taxa de sindicalização que a PNAD aponta é uma taxa superestimada. Eu vou explicar por quê. Ou seja, a situação ainda está pior do que trazem os números. É pior. Por quê? Muitas vezes, como é que eles obtêm esse dado? Eles entrevistam as pessoas nos domicílios, né? Perguntam quem mora aqui, onde trabalha e tal. E quem trabalha, eles perguntam se é sindicalizado. Muitos trabalhadores brasileiros acreditavam que, pelo fato deles serem descontados em um dia do trabalho, no mês de março, para o antigo imposto sindical, eles achavam que eles eram sindicalizados. Quer dizer, tem uma superestimação. Aí, muitos deles não são, mas acreditavam que respondiam sim a essa pergunta. E você pode ver que essa queda se tornou maior, assim, mais rápida, depois de 2017, quando a reforma eliminou a obrigatoriedade. Então, agora eu não contribuo mais, então eu não sou mais sindicalizado. Antes eu era, agora não. Então, na verdade, agora pode ser que esteja um pouco mais fiel. Provavelmente. Um pouco mais fiel. Provavelmente, porque pouquíssimos trabalhadores pagam hoje a contribuição. Vocês fizeram a observação, e o senhor principalmente, a respeito tem muita terceirização, a falta de identidade do trabalhador com a própria categoria, pelas formas novas de trabalho. E aí eu queria saber se tem relação com esse outro dado aqui, que diz, por exemplo, no setor público, a sindicalização é 5 vezes maior do que no setor privado. Por quê? Primeiro porque não tem rotatividade. Você fez o concurso, você vai ficar no local do trabalho até o final da aposentadoria, né? Você faz o concurso para servidor público, você permanece na categoria, você permanece naquele emprego constantemente. Já no setor metalúrgico e outros setores onde é mais rotativo, como o comércio, como outros setores, você tem uma rotatividade muito grande. Então, quando você sai de uma empresa, você tem que ir no sindicato novamente, você tem que ressindicalizar. Então, tudo isso também cria uma constante, digamos assim, ida e volta, ida e volta. Então, a taxa de sindicalização ela cai também pelo volume de rotatividade que você tem no local do trabalho, né? As demissões constantes acabam prejudicando também a sindicalização. Se o Juruna me permitir, eu acrescentaria um outro variável grande. No setor público, você não vê uma oposição patronal à sindicalização. Também. É isso. E no setor privado você também. Vê uma resistência. Também. Esse é um fator também diferenciado. Eu queria trazer só um contexto político do momento que a gente vive aqui, com a volta do PT ao governo federal, e como é que vocês imaginam que o papel do sindicato nos próximos 4 anos? Teve a reforma, que eu acho que é um consenso que enfraqueceu em verba os sindicatos, mas como é que vocês veem agora um governo que teve um presidente que foi sindicalista, ministro do Trabalho que foi sindicalista também, como é que vai ser o papel dos sindicatos agora, se eles ganham força ou não
nesses próximos anos? Eu acredito que, com a volta do PT ao poder, eu creio que aumenta o volume do trabalho coletivo, digamos assim, não só dos sindicatos, como do movimento social. Por que eu digo isso? Porque o sindicalismo, nem todo ele é próximo do PT ou da esquerda. Um movimento de centro, uns é PMDB, outros PDT, outros PSDB. Mas, no governo Bolsonaro, por exemplo, assim que ele tomou posse, no dia 1º, nós mandamos uma carta a ele, as centrais sindicais todas assinaram um documento, mandaram a ele aberto ao diálogo, aceitando o resultado das urnas e concordando com ele, presidente, né, que foi uma vontade popular, e que nós estávamos dispostos a abrir negociação com ele sobre qualquer assunto que ele gostaria de tratar com a gente e tal. Ele nunca chamou nenhuma central sindical ao debate, nunca. Entendeu? O Ministério do Trabalho ele acabou, né? Só voltou com o Ministério do Trabalho quando ele quis colocar o futuro concorrente a governador, que era seu ministro lá no Palácio do Planalto. Então, com a volta do governo Lula, eu creio que isso volta ao diálogo, como também foi na época do Fernando Henrique Cardoso. Havia diálogo, havia debate e havia, digamos assim, uma vida sindical, uma vida, digamos assim, de negociações, de mobilizações que levavam você a Brasília ao debate, à discussão e dentro do Congresso também. Deixa eu acrescentar só uma coisa. Quando a gente começou a conversar, eu mencionei os fatores assim de longo prazo, estruturais, que explicavam a queda da sindicalização e da influência do sindicato. A gente precisa acrescentar, para completar a análise, os fatores mais de curto prazo, e um deles é o contexto político, né? Então, evidentemente, se você tem um governo que é mais próximo do movimento sindical, do movimento social, isso se transmite em mais influência para o movimento sindical. E o contrário também Sim. é verdade. E é o que nós tivemos. Quer dizer, a gente teve 4 governos, 3,5 mandatos do PT, com muita proximidade com o movimento sindical, e depois 1,5 bem mais distantes, né? E agora a volta do PT volta a fortalecer. Então, esses são fatores de curto prazo, né? Mas a verdade é que, no longo prazo, a gente tem um problema estrutural aí no movimento sindical que precisa ser enfrentado. Sim, sim, sim. Eu vou aproveitar isso aí. A gente tem aqui Chegou no meu zap, caiu no meu zap. É um quadro que a gente diz assim, aquelas mensagens começam a pipocar em tudo que é telefone, vai pingando, vai chegando e nas redes sociais, então, vai disparando para tudo que é lado. E aí a produção separou para a gente, 2 aí, para a gente comentar, porque vem bem nessa linha da questão de mudança de governo. Ó, vídeo engana ao dizer que cobrança indevida feita a idoso por entidade da pesca é imposto sindical. O que é que estão compartilhando? Que o governo federal, por meio do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, está cobrando imposto sindical de aposentados. O Estadão verifica, checou e concluiu que é enganoso. Postagens nas redes sociais distorcem o teor de uma denúncia verdadeira feita em um vídeo publicado nas redes sociais, de modo a tentar culpar o governo e o INSS por uma cobrança indevida feita por uma entidade de classe. E aí, então, fica aí a dica para entrar no Estadão, uma matéria enorme, e vou puxar já o próximo, porque também faz essa relação com o governo agora. Entenda por que a contribuição assistencial não significa a volta do imposto sindical. Isso, aliás, a gente vai ter que parar para explicar bem aqui o conteúdo, né, feito, que está sendo distribuído, posts em redes sociais que desinformam sobre a contribuição assistencial, a conteúdos afirmando que o presidente Lula e os sindicatos, aspas, vão saquear o bolso do trabalhador com a volta do imposto sindical, fecha aspas, e ainda diz que o governo triplicou o imposto. Essas mensagens também questionam cláusulas abusivas de convenção de trabalho de um sindicato paulista relacionadas à cobrança da contribuição assistencial como um valor de 12% do salário dos trabalhadores, uma taxa de R$ 150 caso o empregado se oponha ao pagamento
e um prazo de 10 dias para se opor. E o Comprova foi lá fazer a verificação. A decisão recente do Supremo estabeleceu que os sindicatos podem cobrar contribuição assistencial, mesmo de trabalhadores não sindicalizados, desde a cobrança seja estabelecida em convenção ou acordo coletivo, e que o empregado tenha, sim, esse direito de optar por não ser descontado. Então, vamos lá, um tema super polêmico, de fato, voltou nesse contexto, né, de mudança política. Se vocês quiserem complementar algo sobre a própria informação falsa, mas eu acho que já é um bom momento até para a gente começar a explicar e dizer o que é imposto sindical, o que é que são essas outras contribuições assistenciais. Quem começa, porque é difícil de explicar isso. Bem, eu vou começar então. Antes, desde a época de Getúlio Vargas, nós tínhamos o chamado imposto sindical, que se transformou em contribuição sindical. Era um dia de salário que você pagava no mês de março, né, ao seu sindicato, sendo associado ou não associado. Tá? Então, o que acontece? Como o sindicato no Brasil, quando faz um acordo, prestava serviço a todos, era lógico essa cobrança. Né? Em 88, no debate da Constituição, foi introduzida a taxa da contribuição assistencial, que não era obrigatória, que seria decidida em assembleia. Tá? Teve sindicato que cobrou, teve sindicato que não cobrou. Mas a maioria decidia um valor em assembleia. Tá? Após isso, começou a um debate com o Ministério Público se aquela taxa era correta ou não. Porque se já tinha um imposto sindical, por que cobrar essa taxa? Né? Então começou todo um debate com o Ministério Público no sentido de abrir a possibilidade de que você poderia contestar aquela cobrança da campanha salarial, que era chamada contribuição assistencial. Tá? Em 2017, o governo Temer acaba com a contribuição sindical obrigatória, um dia de salário que era descontado no mês de março. Que é o tal imposto sindical. Que é o imposto sindical. Tá? Então, com isso, a contribuição assistencial passou a ser um instrumento poderosíssimo para os sindicatos se ele conseguisse cobrar de todos. Não é? Mas o Ministério Público ainda contestava isso, queria que abrisse a possibilidade de a pessoa não pagar. Um sindicato, o Metalúrgico de Curitiba, Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba e região, foi à justiça, acionou a justiça para questionar esse fato. Não, se eu trabalho para todos, se eu faço uma convenção coletiva para associado e não associado, é justo que eu cobre de todos. E ele foi à justiça, e naquele momento que ele acionou, não tinha acabado ainda a contribuição sindical. Então a tendência do Supremo Tribunal foi de ser contra o sindicato. Mas quando o Temer acabou com a contribuição sindical obrigatória, o chamado imposto sindical, o Supremo acabou revendo o seu posicionamento e acabou credibilizando aos sindicatos a possibilidade dele fazer a cobrança de todos. Agora, teria direito à oposição ou não? Ele deixa claro, terá direito à oposição, mas não diz aonde, entendeu? Se é na Assembleia, se é individualmente na empresa, se é individualmente no sindicato, e essa é a discussão ou que nós se é estamos... passiva. Ou se é passiva. Como foi no imposto sindical. Foi no imposto sindical. O sindical continua a existir, e quem não quer pagar, fica quieto. Isso Só se manifesta quem quer pagar. E esse é o debate que a gente vai ter. Como é que fica essa contribuição sindical? Eu queria acrescentar o seguinte: tudo isso, essas coisas, essas cobranças fajutas, né? Quer dizer, você fingir que está cobrando uma coisa e está cobrando outra, os valores, né? A gente acompanha no salariômetro, o valor assim mais frequente é 1% do salário ao mês, descontado todos os meses. Isso dá 12%. Só para ter uma ideia, o imposto sindical era um dia de salário. Isso era 1/30 do salário, ou seja, 3,3% do salário mensal. Essas contribuições que estão sendo cobradas, elas giram em torno de 12%. Que é onde chega naquele ponto ali da polêmica. Quer dizer, se os sindicatos conseguirem cobrar essa contribuição, eles vão ter muito mais dinheiro hoje do que tinham com o imposto sindical.
O que eu queria dizer é o seguinte, essa é uma questão importantíssima. Se a gente deseja, volto a repetir, se a gente deseja um país socialmente mais equilibrado, nós não podemos abrir mão de sindicatos representativos. Então, a gente precisa se preocupar, dadas essas tendências globais, para não dizer a questão da tecnologia, a questão do trabalho em aplicativos, tudo isso enfraquece a adesão ao sindicato. Então a gente precisa adotar algumas políticas que revertam esse processo. Por isso, a sensação que eu tenho é que essa discussão, se ela ficar limitada à questão de como vai ser a contribuição, se pode pagar, se não pode, se tem direito de oposição ou não, ela isola uma discussão que teria que ser maior. Porque a gente tem que discutir, e eu acho que o momento está chegando, nós temos que discutir a própria estrutura sindical. Porque a existência dessas contribuições que pela lei ou pela Assembleia podem ou não podem ser compulsórias, elas acabam enfraquecendo o sindicato e distanciando o sindicato da sua base. Então nós precisamos transformar esse movimento sindical num sindicato mais próximo, mais representativo e mais legítimo. E o que a gente tem no Brasil hoje, não sei se o Juruna vai concordar comigo, mas o que a gente tem é que o nosso sindicato, isso não foi mexido na Constituição, ele é o único. E ele é único na base territorial, e a base territorial mínima é o município. Então eu só posso ter, no município de São Paulo, um sindicato de metalúrgica. E do jeito que a discussão está sendo feita, nós esquecemos isso e a gente dá a esse sindicato, ou não dá, o direito de cobrar a contribuição. Se esse direito for compulsório, a gente está criando, e é o que existe hoje, por isso esses abusos, a gente está criando um regime de monopólio com o mercado cativo. Só que não está sendo compulsório, né? Não é compulsório. A realidade... Então, veja, se dependendo de como vai ser regulamentado o direito de oposição, ele pode acabar sendo compulsório. Porque se você dificultar muito o pagamento, você acaba compelindo a pagar. Ou se usar esses estratagemas. E mais ainda, a gente sabe muito bem, a contribuição sindical é uma moeda de troca na mesa de negociação. Então, muitas vezes, o sindicato abre mão de algumas coisas e, em troca disso, a empresa concorda em cobrar de todo mundo. E acaba cobrando de todo mundo. Então, deixa eu só terminar. Sim. Quer dizer, o que a gente precisa é não circunscrever a discussão a esse tema. E a gente tem que discutir que tipo de estrutura sindical nós queremos. E deixa também esclarecer aqui. Eu talvez vá surpreender, o Juruna conhece a minha posição. Eu sou a favor da compulsoriedade. Talvez o espectador se surpreenda. Tudo que eu disse até agora, e agora vem o Hélio e diz que ele é a favor da compulsoriedade. Sou mesmo. Por uma razão muito simples. O que o sindicato conquista é para todos. Então todos devem pagar. Quer dizer, não dá para você pegar carona no serviço do sindicato. E como é que fica a liberdade das pessoas escolherem ou não se podem pagar? Vejam, nós todos somos obrigados a pagar impostos. Se a gente paga ou não é outro problema, mas a gente é obrigado a pagar impostos. Por quê? Porque o Estado produz bens e serviços que são públicos. A simples existência desses serviços torna-os disponíveis para qualquer um. Por isso que todos nós temos que pagar. Por exemplo, a gente precisa de polícia. Ninguém vai perguntar se pagou teu imposto ou não. A polícia tem que vir. Então todo mundo tem que pagar. A iluminação pública, a justiça, a defesa nacional. Quer dizer, existem serviços que, pela natureza deles, eles estão, pelo fato de existirem, eles estão disponíveis para todos. E a representação dos interesses dos trabalhadores é assim.
O sindicato conseguiu um reajuste, isso vai para todo mundo. Então não é justo que só alguns tenham que pagar. Então todos devem cobrar. Agora, vamos rediscutir que sindicato é esse. Eu tenho uma proposta meio escandalosa para fazer, mas daqui a pouco eu faço. Agora eu fiquei bem curiosa. Eu já chego avisando que é uma proposta escandalosa. Eu acho que eu vou contratar o professor Hélio. Professor, assim, nós aqui no Brasil nós temos o sindicato unitário, né? Na Alemanha também é sindicato unitário, só existe um sindicato. Você vai nos Estados Unidos, é um sindicato, não é? Quer dizer, eu acredito que o defeito não está aí, né? O defeito está na maneira que nós existíamos, né? Que era o chamado imposto sindical, né? Que o senhor defendeu bem a questão de ser, se você é beneficiado pelo sindicato, é justo que você pague. Eu também acredito nisso. O que está em debate na Assembleia é que valor você vai pagar. Vem cá, nós temos que debater quanto que nós precisamos para a campanha salarial. O que nós vamos ter que fazer para fiscalizar o cumprimento do acordo salarial ao longo do ano. Então, tudo isso tem custo. Então, é justo que todos paguem. Eu acredito que esse debate está sendo feito hoje também, como o professor disse, porque há muitas mudanças que estão ocorrendo. Antes, eu vou afirmar aqui, nasciam muitos sindicatos por causa do imposto sindical. Você não precisava prestar serviço. Teve sindicato que nasceu porque cobrava o imposto sindical. Tá? Com essa mudança, você já elimina 30% de sindicatos no Brasil. Não é? Com essa mudança em que você só vai cobrar se você prestar o serviço da convenção coletiva, do aumento real de salário, da participação nos lucros de resultado, nas condições de trabalho como creche, como vale restaurante, como conquistas que o sindicato traz para você, então com isso você eliminará os sindicatos. Então isso já vai ocorrer com essa proposta que as centrais sindicais estão fazendo. Não é? E em relação ao que você disse não, que você leu do jornal, realmente nós temos que criticar e condenar qualquer abuso que venha de qualquer sindicato. As centrais sindicais fizeram uma orientação aos sindicatos, propondo que os debates sobre o financiamento das entidades fossem levados em conta aquilo que é razoável, aquilo que é necessário, e não apenas tomar decisões de valores que não condizem com a necessidade real. Então, esse debate, eu creio que o movimento está fazendo. E o professor levantou uma coisa sobre a questão do sindicato unitário. Nós temos um problema também no Brasil, que é o seguinte, o sindicato é unitário, mas você não tem regras unitárias de estatuto. Né? Tem estatuto nosso que prevê eleições de 3 em 3 anos, tem outros de 4 em 4 anos, outro até de 10 anos. Não é justo isso. Então, essas mudanças nós vamos ter que fazer e nós estamos fazendo esse debate. Já estamos fazendo com o Ministério do Trabalho, que criou uma comissão tripartite, trabalhadores, empresários e governo, e nós vamos fazer mudanças no sentido de sindicatos serem mais representativos, serem mais democráticos e poderem representar a todos. Nós não estamos, professor, mesmo a CUT hoje já não defende a proposta de pluralidade sindical. Né? A pluralidade aconteceu na Europa por motivos da guerra, por motivos das divisões internas políticas que eles tinham lá, mas lá era representativo. Hoje no Brasil você tem já, levando em conta a nossa história, como eles levaram em conta a história deles, aqui o sindicato unitário seria fundamental mantê-lo dentro de regras democráticas. Juruna, não, imagina, você pode ir. Deixa eu só fazer uma observação sobre os 2 exemplos que você citou, que são exemplos importantes. Certo. Alemanha e Estados Unidos. Certo. Por que a Alemanha, o sindicalismo é único? É um sindicato só. Aí a história explica sim, isso. Sim. Né? Quando o nazismo tomou o poder na Alemanha, o nazismo esmagou qualquer oposição. Só houve um setor da sociedade que se manteve na oposição clandestinamente, e foi o movimento sindical. Certo. É o único setor. Então, quando a guerra acabou, o nazismo foi superado, o sindicato alemão emergiu com uma enorme autoridade moral. E eles conquistaram a autogestão. Em função... A organização do local do trabalho. Exatamente. E eles decidiram
porque ele era pluralismo sindical, que tinha o socialista moderado, o socialista revolucionário, sim. não socialista, e brigavam muito. Então eles decidiram que uma das causas da vitória do nazismo tinha sido essa divisão. Então eles tomaram a decisão de se unir e eles construíram uma estrutura geometricamente perfeita. Eram 18 sindicatos nacionais. Sim. Hoje são menos, eles foram juntando. Então foi uma decisão dos trabalhadores. Eu acho que se isso ocorresse no Brasil, nós vamos ter um sindicato único em todos os setores, unitário. Mas que seja uma decisão e não pela lei, porque a OIT proíbe a intromissão do Estado na organização sindical. Então, a nossa Constituição não permite que a gente assine a Convenção 87. Então, a Alemanha é o sindicato unitário por razões históricas. Nos Estados Unidos, é um outro modelo. De fato, é um sindicato só. Mas a empresa não tem sindicato, a não ser que os trabalhadores se organizem, peçam um plebiscito, existe um procedimento para isso, e se eles ganharem por maioria de 50% mais um voto, passa a haver um sindicato, um só. Isso. E esse sindicato tem o direito de cobrar de todo mundo, mesmo quem não é sócio. Então essa ideia de cobrança de todo mundo, ela é praticada no país mais capitalista que existe, mais individualista que existe. Então não está errado cobrar de todo mundo. O que está errado é a gente ter essa estrutura arcaica, né? A gente precisaria rever isso aí. Nós precisamos de uma estrutura mais legítima, mais próxima mesmo. Quer dizer, ficar com essa herança que vem lá do Getúlio, desse sindicato patrocinado legalmente, né? É a lei que garante essa unicidade, isso enfraquece o sindicato, isso distancia o sindicato. Juliano, eu queria só voltar na contribuição, imagina. Queria perguntar a proposta das centrais nessa discussão com o governo. Assim, qual vai ser a taxa? Como é que vai sair esse direito à oposição? O que tem sido desenhado nesse processo todo? Nós estamos propondo que os sindicatos teriam o direito a fazer uma cobrança de todos no momento em que ele faz a convenção coletiva. Se ele presta o serviço a todos, né, que é a assinatura de uma convenção coletiva ou acordo coletivo, ele teria o direito de, numa assembleia, decidir o valor que ele vai cobrar. Em termos de valores, nós não temos um valor único, porque cada sindicato tem as suas, digamos assim, seu orçamento, a sua maneira de se organizar, seu número de sindicalizados, então ele definiria um valor. Esse valor nós estamos colocando como razoável de ser 1% anual. Não é? Não seria, digamos assim, no máximo. Né? Seria um valor máximo, seria esse, com um valor, como é que fala, meu Deus? Um valor... Um teto. Um piso. Um teto, em termos de valores monetários. Né? Porque, por exemplo, às vezes você tem um salário de 18 mil, de 15 mil, vamos supor assim, então você não era 1% disso, teria um valor teto decidido. 1% ao mês? Não, isso também não. É 1% no ano? E 1% no ano. Mas a cobrança poderia ser 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, como a necessidade do sindicato seria. Isso importante. Seria mais ou menos 1/3 do antigo imposto sindical. Não, se for. O antigo imposto sindical era 3%. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se você chegar a 1%, não é? Se você chegar a 1%, não é? Tem um lado que o senhor esquece, é que aquele valor cobrado era distribuído para a federação, para a confederação e para a central. Então ele não ficava com tudo no seu caixa. Então não dá para você dizer que todo o valor E como vai se sustentar o sistema de federações e confederações? O sindicato repassaria uma parte desse valor cobrado à sua federação filiada, à sua confederação e à sua central. Então ele vai ficar com muito menos dinheiro do que ele tinha com o imposto sindical, claro. Depende do valor que você decidir. Não, se o máximo é 1%... Não, depende do repasse que você vai fazer. Sim, mas o máximo sendo 1%, Juruna, antes ele já tinha 3,3%. Mas do 3,3%, ele ficava com 60%. Tudo bem. Né? Agora, você está dizendo então ele que não ele ficava vai ficar com 3,3%. Então ele vai ficar com 1%, mas ele vai ter que tirar desse 1% também para dar para... Então também. Ele vai ficar com menos. Vai ficar com menos. Então, aqui... 60% de 3,3% dá 2%. Ele ficava com 2%. Isso. Mas só que esses valores de 60%,
60 para o sindicato, 40 para a federação, 40 para ser repassado entre federação, confederação e central, não está definido. Esse é o valor por causa disso que o senhor falou. Nós temos que pensar que o valor maior fique com o sindicato de base. E aí, nesse caso ainda dos percentuais, Juruna, você falou 1% seria esse teto de percentual, mas poderia ser cobrado mais de uma vez por ano. Não. Não seria só... Você falou, pode ser uma vez por ano ou não. Não, eu digo, não de uma vez. Dividido, entendi. 1%. Para poder diluir. Entendi. Poderia diluir. Tá. E esse teto em termos nominais seria, por exemplo, vocês discutem algo que seja compatível, por exemplo, com um teto de INSS? Olha, a folha... O valor? O que é a história teto, do salário. Eu não saberia... Aqui não, que eu não saberia. Eu não responderia essa pergunta porque não está definido esse valor. Mas essa comparação chega a ser feita? O debate é para ser feito o seguinte: 1% de contribuição máxima, e além disso você ter um teto para não ultrapassar... Se o teto for R$150, por exemplo, por ano, isso equivaleria a 1% de 15 mil. Quer dizer, quem ganhasse acima de 15 mil só pagaria para o sindicato R$150. E todo mundo abaixo, 1%. Seria isso. Agora eu estou achando muito pouco, hein, Juruna? Vocês vão ficar... A gente vai chegar nesses números. Eu vou fazer um empréstimo para vocês daqui a pouco. Você vai sair daqui com consultoria para o pessoal da Força Sindical, né, Juruna? Sobre a questão da unicidade, vou trazer mais um número. Gente, a Carla Menezes fez aqui um levantamento que vocês não têm, eu estou feliz da vida aqui com tanto número na minha frente. Ela põe aqui a questão do número de sindicatos no país. A gente falou de números sindicalizados e percentual em relação ao número de trabalhadores. E aí vocês estão falando, mas só pela categoria só existe um sindicato. Aí a gente pode pensar em determinado momento, então são poucos sindicatos. Não são poucos sindicatos. São quase 18 mil sindicatos no país. Alguém explica para a gente isso e compara com a realidade de outros países? Na verdade, eu acho que são 12 mil de trabalhadores e 6 mil de empresários. Mais ou menos. Agora, por que essa fragmentação? Né? Por causa, vejo isso tudo lá do Estado Novo. O Getúlio tinha muita preocupação de fragmentar o movimento sindical, ele queria ter sob controle. Então ele disse, olha, o sindicato pode... A base mínima do sindicato é o município. Então em cada município você pode ter um. O que significa que isso é um incentivo para que em cada município se organize um. Quem conseguir organizar fica com aquele imposto sindical daquele município. Quer dizer, o Getúlio foi um gênio, né? no mau sentido, infelizmente, porque ele criou incentivos para a fragmentação. E isso acabou piorando com a Constituição de 88, porque ela disse que os trabalhadores é que definem a sua categoria. O que a CLT diz é o seguinte: cada categoria pode ter o seu sindicato em cada município. E quais são as categorias? E aí vinha uma lista. Estava previsto na lei. E isso criava problemas. Por exemplo, quando chegou o computador e a informática, os trabalhadores nessa área eram comerciários. Era o que cabia melhor para defini-los. Até que esse setor conseguiu criar a categoria de processamento de dados. Né? Aí a Constituição disse o seguinte: os trabalhadores é que vão definir a sua categoria. E isso acabou fragmentando muito mais. Eu vou dar um exemplo. Antes você tinha a categoria dos trabalhadores em bares, restaurantes, bares, hotéis e similares. Aí vai um gaiato lá e diz, não, eu vou formar o sindicato dos trabalhadores em fast food, em restaurantes de fast food. E criou a categoria dele. Então ele fragmentou aquela categoria. Isso multiplicou a quantidade de trabalhadores. Quer dizer, a gente precisa rever isso. Né? Não há nada que impeça que os trabalhadores se organizem em sindicatos nacionais. Um sindicato nacional dos metalúrgicos. E aí, em cada empresa, em cada município, eles teriam um ramo desse sindicato. Eles podem fazer isso. Não é? E aí, eu não sei se a gente tem tempo, posso fazer aquela minha proposta, Juruna?
Eu nunca comentei isso publicamente, é uma ideia que eu tenho pensado. Eu acho que está na hora da gente pensar grande e romper essa estrutura, mas ao mesmo tempo fortalecer o movimento sindical. Como é que eu vejo isso? Nós poderíamos criar o Dia Nacional das Eleições Sindicais. Todos os sindicatos teriam suas eleições, tem um dia nacional. Isso seria um movimento coletivo, cívico, de militância, e as correntes concorreriam, né? E aí, em cada lugar, em cada empresa, em cada município, aquela corrente que tiver mais voto é mais representativa. E ela passaria a representar o sindicato. Você poderia ter sindicatos nacionais que organizassem eleições nacionais no mesmo dia. Isso seria uma coisa. E os empresários poderiam fazer a mesma coisa do lado deles. Quer dizer, você transforma o problema da falta de representatividade, que é um problema da grande maioria dos sindicatos brasileiros, numa oportunidade de alcançar essa representatividade. E hoje, com a internet e tal, você pode pensar em maneiras de fazer as eleições assim, transparentes, seguras, com uma enorme participação. E aí você abriria o caminho para a compulsoriedade. Então, nesse regime, faz sentido as obrigações serem compulsórias. Porque você teria um processo democrático, transparente, civilizado de disputa, não é? Você fica aqui uma ideia meio não é uma má ideia, não. Mas eu queria comentar, assim, de parte de número de sindicatos. Se você pega, por exemplo, a Alemanha, você tinha 18, eles agora se uniram mais. Só que tem uma diferença. Eles tinham representação sindical em cada local de trabalho. Então, muito mais do que ter um sindicato na cidade, eles tinham o sindicato nas várias empresas metalúrgicas. Então, eu posso afirmar que ele teria mais representação. É o mesmo sindicato, mas com ramificações. Com ramificações dentro dos locais de trabalho. Isso pode ser feito no Brasil. Mas isso que eu quero comentar. Então, não é ruim você ter um sindicato por município. O erro não está aí. O erro talvez seja a maneira que foi criado e a maneira que está se incentivado. Por exemplo, tem sindicatos que 500 trabalhadores, 600 trabalhadores. Às vezes, se você unisse com outro município ao lado, ficaria mais forte, né? Então, essa tendência, professor, nós estamos debatendo dentro das centrais. Nós estamos propondo cada vez mais você fazer fusões sindicais. Problemas que nós temos, assim como o empresariado também tem. Cada sindicato é um voto na federação. Na confederação, cada federação é um voto. Então, às vezes, interessa ter vários sindicatos também, compreende? No tipo de estrutura que nós temos. Olha o incentivo dessa fragmentação. Então, nós temos que repensar, eu estou de acordo, esse é um debate que nós estamos fazendo, de cada vez mais fazer fusão de sindicatos do mesmo ramo ou até de outros ramos. O senhor se sente, de alguma forma, uma voz isolada quando se dispõe, e fica muito claro aqui o seu posicionamento de se dispor a fazer essa rediscussão dessa estrutura sindical, de fazer uma renovação de estrutura sindical? Não, porque o que eu estou falando aqui é um debate que a gente vem fazendo principalmente de janeiro para cá, não é? Só que o debate afunilou apenas na questão do percentual, do valor. O professor já adiantou algumas ideias aqui, que estão incorporadas no nosso projeto de valorização da negociação coletiva, de valorização da participação sindical. Não é? Então, eu acredito que esse debate que nós estamos fazendo com o empresariado e também com o governo é nesse sentido de valorizar a atividade sindical, que ela precisa ser renovada, sim. Né? Ela serviu a um determinado momento, ela foi antidemocrática em outro momento, ela foi prejudicada porque não tem organização nos locais de trabalho. Nós não temos comitê de empresas, comitê sindical. Você vai na França, você vai na Itália, você vai na Espanha, no próprio Estados Unidos, que o professor citou aqui, que eu citei também, você tem organização no local do trabalho. Aqui não. Aqui nós fomos o último país a sair da escravidão. Então, aquele
cercadinho ali é do patrão ainda hoje. Você vai ver, nós temos comitês de empresa apenas em empresas multinacionais, na sua maioria. Empresas nacionais nós não temos comitê de empresa. Né? Então esse debate também seria interessante de fazer. Acrescentar uma pimentinha aí, Juruna. Claro, você tem uma oposição patronal, né? Porque o sindicato é um calo no sapato, né? Mas ele ajuda muito a empresa também. Mas o empresário não vê desse lado também. Mas, às vezes, o próprio sindicato tem receio, tem medo de descentralizar a atividade sindical e criar comitês dentro das empresas. Ele tem medo de perder um pouco do controle do poder. É uma estrutura... Essa não é a posição que vai para o futuro. Porque essa posição é a posição que acho que foi você que perguntou, como rever, como crescer. Nós temos que estar mais próximo. Hoje, por exemplo, no levantamento que você trouxe, o número de sindicalizados são maiores de 40 anos. Então, os jovens não estão participando. Então, nós temos também que nos renovar, nós temos que buscar meios para que a gente possa cada vez mais representar o conjunto dos trabalhadores. Né? Então, esse aspecto de mudanças, ela está colocada para nós também. E eu não sou uma posição isolada como você pensou. Nós estamos fazendo esse debate Na verdade, eu perguntei. Perguntou, você não viu isso. É uma posição que nós estamos fazendo esse debate. Talvez eu não ganhe, talvez nós não ganhemos essa posição, mas ela é um debate que deve ser feito, não é? Por exemplo, poucas pessoas sabem que nós temos uma organização de trabalhadores da área da indústria, força sindical e CUT unitário, que é a industrial. Não é? São experiências assim que nós estamos fazendo no sentido de valorizar a negociação coletiva, muito mais do que a legislação como foi até 78. Quem propôs negociação coletiva no Brasil foram os trabalhadores. Aliás, o primeiro jornal a entrevistar o Lula, valorizando essa parte, foi o jornal Estado de São Paulo, que entrevistou quase uma página inteira o Júlio de Mesquita, se não me falha a memória, que fez a entrevista com ele na época, um dos Mesquita da época, que fez a entrevista com ele, valorizando a negociação coletiva, deixando de lado a consolidação das leis do trabalho. Em outros países não tem a consolidação das leis do trabalho, tem os contratos coletivos nacionais, negociado pelo sindicato com os empresários e com sindicatos organizados nos ambientes de trabalho, até para fiscalizar esse contrato. Então são mudanças assim que eu acho que seria interessante nós também incentivarmos aqui no nosso país. Eu queria perguntar hoje, assim, qual é a leitura que vocês dois fazem de que, de fato, o interesse do trabalhador está representado nas discussões? Porque me parece que, às vezes, fica um tema politizado. A gente viu aqui na greve de São Paulo, o metrô parou, e eu não estou... O CPTM também. Sim. E eu não estou questionando se a greve é legítima ou não, mas houve um tom político e acho que o tom do trabalhador que decidiu parar ficou em segundo plano. Eu queria saber hoje, nas discussões que a gente vê pelo país, esse é um exemplo, assim, em que medida o interesse do trabalhador está, de fato, representado na discussão e não fica essa discussão política? Essa discussão, eu creio que ela é feita com as assembleias de base dos sindicatos. O sindicato se organiza em torno dos seus associados e nas campanhas salariais, os trabalhadores não sindicalizados também participam. Não é? Eu acho que esse debate ele é feito nas organizações. Quem tem sindicatos que tem mais sindicalizados, participa mais gente. Tem outros que não. No caso que você citou do metrô, da CPTM e da Sabesp, é um debate que eu acho que o sindicato está fazendo um papel importante, que é fazer o debate da privatização ou não. Né? Eles se utilizaram da greve para chamar a atenção da sociedade sobre isso. Eu acho que esse debate toda a sociedade deve fazer. Aliás, nós até comentamos entre nós, por que não conversar com o governo do Estado para abrir esse debate à sociedade, fazer nos locais de todo o Estado, fazer debate sobre isso, para que a gente possa cada vez mais a população como um conjunto se manifestar. Não apenas o sindicato interessado ali naquele local, como é o metroviário, como é a Sabesp ou como é a CPTM. Mas a privatização desses serviços, com certeza, vai impactar todos que moram aqui no estado de São Paulo. Eu acho que o número que você citou no começo de 9%, que provavelmente é a taxa mais verdadeira, né, já responde a essa pergunta. Né? Quer dizer, infelizmente, o sindicato está muito distante da base dele.
E são vários motivos que explicam isso, né? Na maioria, na média, né? Alguns sindicatos são muito representativos. Os bancários, os metalúrgicos, os químicos são mais... Esse envolvimento muito direto com a questão política e em causas especificamente política partidária, isso atrapalha? No caso da privatização, eu diria Fala que... até, desculpa, de uma forma geral, assim, digo nas pautas. No caso da privatização, é um pouco de corporativismo. Não é? Quer dizer, você está tentando levar esse debate para a população na esperança de você conseguir convencer a população a não ficar de acordo com a privatização. Mas, antes de tudo, está a defesa do emprego deles. E eu digo isso, olhando um pouco para trás, como é que o governo Fernando Henrique conseguiu privatizar tanta coisa? E com sindicatos fortes, a Vale, por exemplo. Né? Como é que foi feito isso? Ele, digamos assim, talvez a palavra seja um pouco forte, mas ele subornou os trabalhadores. Ele deu participação acionária nessa nova empresa que ia surgir. Quer dizer, isso mostra até onde vai esse interesse a favor ou contra a representação. Isso para ficar na representação. Agora, quanto à questão política em geral, eu não tenho nenhum problema com o sindicato de trabalhadores atuar politicamente. Eu acho que seria pedir muito, muito, muito para os trabalhadores brasileiros abrir mão das instituições que os representam de participar na política, porque os problemas que a gente tem nesse Brasil são tão básicos, que eles não vão ser resolvidos na mesa de negociação. Nós precisamos de outras áreas de atuação. E é assim, na história, na Europa, o movimento sindical sempre teve participação política. Ele sempre foi um braço sindical do Partido Social-Democrata. Quer dizer, não há nada de errado. E veja, os empresários, eles têm os sindicatos deles que participam politicamente também. Não há nada de errado aí, né? O errado talvez seja a falta de transparência, a falta de mais abertura de comunicar quais são os verdadeiros objetivos daquela atuação. Mas, em princípio, isso é legítimo. Nesse caso, até eu não fiz a pergunta no sentido de se era certo ou se era errado, mas assim, de que forma isso afasta ou não essas pessoas que cada vez vai diminuindo pode até mais afastar. o número de sindicalizados. Se isso não for bem explicado, bem transparente, pode afastar. Professor, assim, você citou o exemplo das privatizações que aconteceram no governo FHC. Nós, por exemplo, da Força Sindical, nós fizemos o debate junto com os trabalhadores de Volta Redonda, que foi também privatizada. Sim. Não é? Então, mas eu queria assim colocar que essa questão da CSN, da Vale, eram empresas que assim que não eram serviços públicos, entendeu o que eu quero dizer? O metrô é serviço público, ele envolve outras pessoas que não são diretamente da produção. Então, esse debate que o metrô faz, os metroviários fazem, o pessoal da Sabesp, isso vai impactar toda a camada da população. Então, talvez essa atitude política, que nós podemos questionar ou não, eu não questiono, eu acho que é importante, como o próprio professor disse, eu acho que é positivo os metroviários chamarem a atenção. Vai prejudicar o serviço. Então, vamos lá. Terminar. Você vai observar que em outros países teve locais que foi privatizado e voltou a ser estatal. Então, fazer esse debate o mais amplo possível, eu creio que seja fundamental na sociedade. Tá. Eu vou até puxar aqui, porque isso com certeza é tema para outro debate, porque aí a gente entra em discussão sobre privatização. Privatização sim. É boa em quê? O que enfim, sim, os modelos adotados Brasil e mundo, que não é o foco da gente, que é especificamente o movimento sindical. Deixa eu só lembrar uma coisa. As privatizações atingiram os serviços públicos, telefonia, eletricidade, e deu certo. É um debate amplo, importantíssimo para ser feito, de fato, mas é isso, precisa se ver também exatamente os prós, os contras, quais são os pontos, de que forma os modelos foram adotados, é tema para outro programa. Eu quero só, a gente já está com o tempo estourado aqui, que o meu diretor ali já avisou, o tempo já estourou, mas tem uma coisa que eu preciso trazer, rapidinho, a gente corta nada, a gente grava aqui, vai tudo pro ar, como se estivesse ao vivo mesmo, a ideia é sempre essa, para a gente ter essa conversa ampla, né, e que está sendo muito rico ouvi-los aqui sobre esse tema. Mas antes de concluir, eu quero voltar aqui
na questão do imposto sindical, porque a gente falou bastante de número sindicalizado, acaba o imposto sindical, eu não me lembro se a gente chegou a falar valores precisos, e a gente falou muito, despencou a questão dos recursos para os sindicatos. Quando despencou, rapidinho assim, o que é que significa esse número em dinheiro? Quando era cobrado o imposto sindical, a arrecadação, e depois despencou a partir de 2017 para quanto? Em 2017, a arrecadação em reais de 2022, quer dizer, um ano atrás, beirava os 3 bilhões. Isso era a parte dos sindicatos centrais, tal, do governo que fica com 10% para o FAT, e a parte patronal também, 3 bilhões. Hoje, é dezenas de milhões. Quer dizer, ficou um pingo. FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Perguntei isso para poder introduzir, e eu vou ter que dar um jeito de cabeça aqui no tema, porque cai esse valor, imagina, você sai da casa de bilhão para alguns milhões. Então, só isso aí já mostra o tamanho do impacto na conta. Mas é um tema tão pesado, e quando a gente olha a data, inclusive, acho interessante fazer essa referência. Essa reforma trabalhista é de 2017, que é quando acaba o imposto sindical. E essa reforma trabalhista ocorre em relação ao imposto sindical, especificamente, que é o ponto que eu quero de valor, após um escândalo enorme. Tem outras denúncias, tudo, enfim, mas tem um escândalo especificamente aqui que eu estou tentando puxar de volta, que é um escândalo de 2015, não sei se vocês vão lembrar, ou seja, vem toda uma sequência depois disso e termina lá na reforma sindical, ou na reforma trabalhista, que foi o escândalo do Sindicato de Comerciários, lá no Rio de Janeiro. A Polícia Civil prende, e era tudo referente a um valor muito grande. Desculpa a demora aqui, porque eu estava realmente procurando. Polícia Civil e Ministério Público, a atuação, né, ali prendem ex-presidente de sindicato do comércio no Rio de Janeiro. Isso era um escândalo que veio, e aí, assim, era uma investigação desde muito antes da reforma trabalhista. Inclusive, isso culmina lá em 2018, portanto, já depois, eles eram acusados, na época, no grupo, de desvio de 100 milhões de reais no sindicato. Quer dizer, eu me lembrei quando a gente estava discutindo sobre essa pauta, que íamos falar sobre esse sindicato, porque eu me lembro que na época foi um choque muito grande. A pessoa falava assim, 100 milhões de reais de um sindicato. Então, quer dizer, isso distorce muito, obviamente, tanto o que é a função do sindicato, quanto a imagem que vai para a população sobre o que é feito com esse dinheiro que está lá. E esse sindicato dos comerciários, numa cidade grande, é sempre muito grande. Né? Em São Paulo é o maior sindicato. Acho que o Patá diz que o sindicato dele é o maior da América do Sul. Né? Imagina, o sindicato dos comerciários, não estou acusando nada do Patá. Eu só estou dizendo que são sindicatos muito, muito grandes, porque qualquer lojinha tem 2, 3 comerciários. Né? Se pensar supermercados, enfim. Então, é uma quantidade muito grande que você descontava um dia de 3% de uma folha mensal. É muito dinheiro, né? E pouca transparência. E pouca representatividade, pouco controle. Né? E que fique bem claro, né, professor? Não estou falando aqui que sindicatos são envolvidos, não é nada disso. Eu citei um caso aqui, não pode generalizar de jeito nenhum. Eu citei um caso aqui, porque foi um caso muito emblemático e que o volume de recursos era muito grande. Pode completar. Eu fiz só questão de fazer essa... Não, foi muito bem levantado esse problema, que não deve ser generalizado, mas é uma situação que cria incentivos que a gente nem pode imaginar, porque você imagina o seguinte, um sindicato que tem garantido o monopólio da representação e a reserva da arrecadação, ele não tem interesse em sindicalizar os trabalhadores. Porque se ele sindicalizar os trabalhadores, isso vai representar mais despesa para eles. Os trabalhadores querem os serviços, querem... Então, o incentivo é nessa direção. Não estou dizendo que ele não vai sindicalizar, mas você cria incentivos perversos. É que nós estamos falando de coisa que já acabou. Isso foi, em 2017, o Temer deu uma canetada assim, que fez com que os sindicatos fechassem creche, fechassem escolas, fechassem ambulatório médico, fechassem hospitais, fechassem colônia de férias. Entendeu? Eu acho que o problema todo nosso foi que, do jeito que foi feito, não foi um debate, não foi uma coisa
digamos assim, que pudesse ouvir também outros lados. Você citou um exemplo que eu concordo, que nós acompanhamos na época, que foi prejudicial ao sindicalismo e principalmente aos comerciários do Rio de Janeiro. Mas esse imposto sindical acabou. Agora nós temos que pensar o seguinte, o sindicato, o professor aqui abriu falando o seguinte, os sindicatos são fundamentais numa sociedade democrática. Eu acho que isso nós temos acordo entre nós. E nós temos acordo entre nós que os sindicatos precisam sobreviver e para sobreviver tem que ter finanças. Para ter finanças tem que ter debate em assembleia, tem que ter transparência na hora da votação e assim por diante. Eu acredito que nós, fazendo esse debate aqui, nós estamos ajudando aquela população que tem sindicato, que tem direito ao sindicato, é fundamental que ele esteja organizado. Metade da nossa população não é registrada em carteira profissional. Entendeu? Isso é que eu acho que nós devíamos olhar também. O pessoal que trabalha, por exemplo, entregando as coisas no fast food, na Uber, nas coisas multinacionais bonitas, estão sendo exploradas. Isso é outro programa. É outro programa. Esse eu até já sugeri explorado aqui de também. tal maneira que, na hora que você pergunta para ele, você contribui com o sindicato, você é sindicalizado, ele vai responder não, como essa pesquisa que você mostrou. O índice de sindicalizado entre os que são registrados é de 11,2. O 9,9 é porque é uma série histórica em que pergunta para todos que trabalham, tanto registrado como pessoas que prestam serviço. Mas o índice não dá para questionar porque é uma série histórica, então está dentro, entendeu? Você está usando o número certo. Vamos só para finalizar, vou passar mais uma pergunta para ele, que a gente já faz essa conclusão com todo o tempo estourado, mas aqui nós somos democráticos com o tempo também. Tá bom. Eu queria É porque é um tema tão importante, né? Isso. Obrigado. aproveitar só esse gancho, né, dessas profissões que surgiram por aplicativos. Qual é que é a proposta de vocês para que, de fato, essas categorias sejam incluídas no debate sindical? Nesse diálogo até que vocês estão tendo com o governo também, se o professor puder comentar Certo. também, dessa nova economia que surge, que acho que traz desafios para o debate de mercado de trabalho do Brasil e obviamente, para o debate sindical também. Quer começar? Eu tenho uma visão muito minha sobre isso. Essa emergência das plataformas, dos aplicativos, mostra como vai ser o mercado de trabalho no futuro. Quer dizer, essa relação permanente, de longo prazo, do trabalhador com a empresa para quem ele trabalha, isso é uma coisa que tende a se reduzir e a gente vai ter vínculos mais efêmeros. Né? Esse é o caminho, que se isso é bom, se isso é ruim, eu não estou dizendo, mas essa é a tendência, por causa de uma série de fatores. A tecnologia, a maneira como a gente produz as coisas, isso mudou. Antes a gente precisava de uma empresa vertical, fazer tudo aqui dentro. Tá? Hoje isso acabou, está tudo espalhado. Então as relações de trabalho são muito mais curtas também. E a CLT não cabe nesse mundo. E esse trabalhador precisa de proteção. Esse é o desafio que a gente tem. Eu diria que a introdução das novas tecnologias é uma coisa que veio para ficar, não é? O que nós deveríamos debater aqui é como que você pode proteger esses trabalhadores que aí estão, não é? Esse eu acho que é um dado fundamental que está sendo discutido nesse grupo de trabalho, de trabalhadores, empresários e o governo que está para publicar as suas propostas. Se não houver acordo com o empresário, o governo vai ter que tomar uma posição, porque está ligado ao fato de que muitos trabalhos se acidenta, fica doente e não há proteção. Isso é do tempo da escravidão, não é? Então isso tem que ser debatido. A outra questão que para mim é fundamental, na opinião nossa de sindicalistas, é de que o Brasil tem que dar um passo. Nós não vamos ser uma nação importante, forte, pujante, com um emprego desse tipo, entendeu? Pode vir para cá que nós vamos ter... Não vai ter, vai entregar para quem? Se não vai ter um emprego bom na indústria, se não vai ter uma boa escola, bancários, quer dizer, falta, digamos assim, eu acho, um investimento na indústria do nosso país. Eu acho que pensar qual seria o nosso papel enquanto país, com as riquezas que temos, de fazer industrialização aqui, seria fundamental. Repensando tudo isso que o professor tem dito também, nova legislação, fortalecer as negociações coletivas, como nós estamos defendendo, mas eu acho que achar que o trabalho por aplicativo vai ser a solução do nosso país, não vai. O que nós defendemos é que
se existe esse trabalho, tem que haver proteção social, né? Tanto de parte da empresa, como de parte dos trabalhadores também. Eu acrescentaria o consumidor. O cara que telefona e pede uma pizza, ele tem que ser responsabilizado também. Hoje a relação não é mais bilateral. Não é o empregado com a empresa. É o empregado, a empresa, a plataforma e o consumidor. Nós temos 4 partes aí. E a gente precisa chamar todas elas a se responsabilizar por esse trabalho. O tema já está posto em pauta aqui, tá? Produção, direção, para que tenhamos uma outra conversa exclusiva sobre isso, porque é fundamental mesmo. Até porque tem o grupo de trabalho, tem tudo avançando. Gente, olha, conversa, eu tenho que agradecer muito a vocês dois. Acho que foi uma conversa, sinceramente, riquíssima. Foi muito bom conversar com Obrigada, o Júlio. Riquíssima. Assim, ajudou muito, né? A esclarecer muito ponto de vista, com muita serenidade. Eu estou falando isso do coração aqui, de agradecimento a vocês, porque é isso que a gente precisa, dessa serenidade para pontuar as coisas. Né? São 2 pontos, nem sempre antagônicos, exatamente. Então, olha, eu vou agradecer aqui ao João Carlos Gonçalves Juruna, que é secretário-geral da Força Sindical, também ao professor economista Hélio Zilberstein e ao nosso jornalista Luiz Gerbelli. Muito obrigada e, claro, você sabe que eu agradeço principalmente a você, a sua companhia, a sua audiência. Muito obrigada por estar aqui com a gente uma vez mais no 2 Pontos, o podcast do Estadão, que semanalmente traz um tema de relevância para o dia a dia de cada brasileiro, cada cidadão neste país. O tema de hoje, vocês viram, já deixou mais 2 sugestões de pauta, pelo menos, né? A gente vai de 2 em 2. E no 2 Pontos é assim, a gente traz 2 pessoas para fazer a abordagem dos seus pontos de vista, que o Juruna fez questão de me lembrar aqui, ressaltar. Não precisam ser pontos de vista antagônicos, né? Tem que ter essa polemização. Importante é a gente ouvir os pontos de vista para que você tenha essas visões complementares, inclusive, e claro, o próprio ponto de vista. Até a próxima.